professor Luciano, professor de Química do SESI, e a aula de hoje é sobre reações químicas e suas transformações. Esse tema você encontrará no Manual do Aluno, no capítulo 10. Para darmos início então a essa aula, tenho listado aqui as principais reações químicas desse módulo, que são análise ou decomposição, síntese, simples troca ou deslocamento e a dupla troca. Então, a primeira reação química que nós vamos trabalhar agora é a análise. A análise é uma reação bem fácil de você identificar quando você está lá estudando na sua casa, porque ela sempre vai começar com uma substância, uma apenas, e vai produzir sempre duas ou mais substâncias. Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma reação genérica, onde A e B, AB, o composto AB, vai dar origem ao composto A e ao composto B. Quando nós escrevemos isso dentro da química, então a equação química ela vem com todos os participantes, o reagente, o produto, e essa flechinha significa então que ele produziu alguma coisa. Então A e B produziu, AB produziu A e B. Então uma reação química que vocês farão no momento presencial, no laboratório do SESI, é a decomposição da água. Então análise ou decomposição, a água todo mundo conhece, é H2O, e nós vamos então decompor a água em H2, que é um gás, e o O2, que também é o gás que você já conhece, que é o gás oxigênio. Então essa equação química vocês vão fazer no momento presencial no laboratório do SESI. A segunda reação química é a síntese. Síntese é quando você tem duas ou mais substâncias e essas duas ou mais substâncias reagem entre si e vão produzir uma única substância. Então aqui eu tenho o reagente A e o reagente B que vão reagir entre si e vão formar o grupo composto AB. Então também é uma reação genérica, nós temos que escrever o que era antes, o A e o B, a flechinha indicando que ele produziu AB. E o que vocês farão no momento presencial também, lá no laboratório do SESI, é essa reação química aqui. Essa reação é uma reação que o pedreiro faz lá na obra, antes de fazer a argamassa, ele tem que fazer aquela queima do cal, que é a maneira bem popular que o pedreiro fala essa reação química aqui. Então, na verdade, o que ele está fazendo é que ele está reagindo o óxido de cálcio, que é o cal, com a água, e com isso, então, duas substâncias vão produzir uma única apenas, que seria o hidróxido de cálcio. Então, nesse caso, nós temos uma síntese, e vocês também farão essa reação em laboratório, no momento presencial. Simples troca. A simples troca, também fácil de identificar, é quando nós temos uma substância simples e uma composta. E a composta, um dos componentes da composta, troca de lugar com o componente da simples. Então nós temos aqui a reação A com o BC, que vai trocar de lugar o A com o B vai para o lugar do A, o A vai para o lugar do B, e você tem então o que nós chamamos de simples troca ou deslocamento, que na verdade é o que o A fez com o B, ele deslocou o B do lugar dele. Então, escrevendo toda a equação química, o A troca de lugar com o B, e aí então acontece aquilo que nós chamamos de deslocamento. Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? Aqui a reação química que vocês vão fazer lá no dia da aula presencial, e o detalhe que eu quero dizer é o seguinte: essa troca que acontece aqui depende muito se for o cátion. Por exemplo, se for o cátion, nós temos que ter sempre um metal menos nobre trocando de lugar com o metal mais nobre. Então o menos nobre ele é sempre mais reativo do que o mais nobre. Não se preocupem em querer decorar isso aqui, porque isso sempre vem como dado de problema numa situação de concurso, ou nas provas do professor, ou no Enem. Sempre que você precisar fazer uma reação de simples troca, você ganha essa sequência aqui como dado do problema. Então o hidrogênio que está em verdinho aqui no meu slide, ele está separando quem é o menos nobre do mais nobre. Dá uma olhada quem é o elemento químico mais nobre dos metais. O ouro, que é justamente o metal que nós utilizamos aí para enfeitar dedos, colares, fazer colares, joias em geral. Então aqui nesse caso eu tenho um magnésio que vai trocar de lugar com o hidrogênio toma o lugar do magnésio e o magnésio toma o lugar do hidrogênio. Pode também acontecer de você fazer uma troca, uma simples troca com um elemento que nós chamamos de ânion. Aí seria um não metal, e aí você tem uma outra fila de reatividade que começa com o flúor, mais reativo de todos,
Tem o oxigênio, cloro, bromo, iodo e, por fim, o enxofre. Essa lista também ela é disponibilizada para o aluno num caso de concurso, no caso de uma prova, ou enfim, né, quando você precisar dela. E a última reação que nós temos nesse capítulo é a reação de dupla troca. Para que haja uma reação de dupla troca, nós temos que ter duas substâncias que tenham cátion e ânion. Porque o que vai acontecer? Eles vão trocar o cátion de um com o ânion do outro. Então, nesse caso, eu fiz uma outra genérica. O cátion da primeira substância seria o A. O ânion da segunda substância é o D. Então, eles vão fazer um novo composto. Então, por isso, dupla troca. Olha lá, o C e o B também vão formar o segundo composto. Colocando toda a equação química, reagentes e produtos, nós temos então ela escrita agora, né, formando aqui o A, B e C, D, formando AD e CB. No laboratório, vocês também vão fazer uma reação dessa, que seria então o sal de cozinha, NaCl, bem comum, todo mundo conhece, com o nitrato de prata, que é uma substância que nós temos lá no laboratório, e aí então nós vamos produzir nitrato de sódio e cloreto de prata. Só que tem um detalhe na dupla troca, que quando ela acontece, tem que haver essa troca de íons aqui, que eu acabei de mostrar, e também tem que haver alguma modificação lá dentro do recipiente da reação. Tem que liberar calor, ou tem que liberar algum tipo de gás, ou tem que mudar de cor, alguma coisa, algum efeito tem que acontecer também para que seja de dupla troca. Então também vocês vão fazer, como já havia dito, no laboratório, no momento presencial, essa reação química. Então, aqui com essa nós encerramos a aula e até a próxima.